Salve galera, esse é mais um vídeo de respostas rápidas sobre dúvidas que o coletivo tem, que eu já tive na minha caminhada. E o tema de hoje é sobre religiões. Se há tantas religiões, qual religião é a certa? Essa é uma pergunta que eu fiz muito na minha vida, no percurso, muitos anos atrás. E eu sei que existe no coletivo por isso e também porque eu já conversei com muita gente e elas se perguntam em relação a essa questão. Então de antemão adianto que para você aprofundar nas informações que eu darei aqui e conceitos, confira mais vídeo desse canal aqui e procure no nosso portal cristolucifer.com.br, que está o link fixado aí para você acessar o artigo desse vídeo aqui para ter mais conteúdo relacionado para aprofundar. Mas aqui eu vou ser bem direto, ó. A questão é a seguinte: vocês precisam entender que religiões nada mais é. As religiões sobreviveram até aqui. Se você for pegar a nossa história, o que temos registrado de fato é 6.000 anos para cá, basicamente. Tudo que tem antes disso é suposições arqueológicas e etc. Portanto que a ciência oficial tem até o que eles chamam de elo perdido. Então não vou entrar muito nessa questão, vamos direto à questão de religiões, qual é a certa. Então, para compreender isso, você precisa entender que, primeiramente, as religiões são simplesmente formas de perceber uma realidade única, né? São ângulos de visão, são verdades relativas, interpretações relativas, verdadeiras de uma coisa, de uma verdade única. Então, vamos lá. Quando eu estudava religiões ainda, muitos anos atrás, eu tinha percebido que só na religião evangélica tínhamos 304 denominações. Ou seja, religião evangélica baseada no cristianismo. Então vamos chegar lá. Antes de Cristo vir, estamos em 2022 depois de Cristo, né? Antes da vinda de Jesus, o Cristo, tínhamos diversas religiões esparramadas pelo mundo, né? E tínhamos a religião abraâmica, que era uma única, né? A judaica lá. Então nessa religião você tem o monoteísmo, um único Deus. Enquanto ao redor dessas religiões no mundo, você tinha o que chamam de paganismo. Então o que acontece, ó? Para você entender bem, você vai ter que saber que existe uma estrutura atemporal. Esses são os momentos eternos, que se resumem em 7/12. Isso é a estrutura da luz, é o cubo Metatron, isso é a geometria sagrada. Então essa geometria sagrada, ela é atemporal. Já dizia a lei hermética, o que está acima com o que está abaixo. Isso significa o quê? Existe um processo que ele se reflete no tempo, certo? Esse processo é a luz atemporal que, fragmentando, perceba, passa a luz no prisma, ela vai refletir 7 cores. Com suas terciárias darão 12, você pode ver isso no arco-íris. Então o que acontece? Se você observar o microcosmo, você vai ver o átomo, que é essa mesma, essa coerência plasmando no espaço a partir do momento que você dá forma, que você mede. Então você vê o átomo. Acima você vê o macrocosmo. No post aí vai ter imagens para ajudar a ilustrar. Mas em resumo, essa coerência absoluta e atemporal, ela reflete no tempo. Sendo assim, o que acontece? Se você voltar lá no passado, terão a religião abraâmica, que é um Deus só. Não vamos aprofundar muito. E teremos as religiões pagãs. Cada uma dessas religiões pagãs diversas, você vai resumir elas em 12 quando elas estão absolutas e coerentes. Como elas surgem? Elas são ângulos dos deuses. Após Ragnarok, você tem a desfragmentação desse reino quântico e de novo você começa a reposicionar um reino na Terra, no tempo. Então o que acontece? Para resumir bem, todas as formas de paganismo formas de ver a luz, né? Cada deus ali na sua cor, por exemplo, o verde vai fundar uma religião, uma forma de ver a verdade absoluta, mas naquele tom xamânico, né? Então você vai ter mais esse povo caboclo que mexe com xamanismo. Enquanto no vermelho você vai ter um povo mais guerreiro, tá ligado? Uma China da vida, mongols, salvo engano. Enfim, cada ângulo vai representar ali uma religião pagã nessa fração, certo? Então, de novo, no verde você vai ter um povo mais xamânico, no vermelho um povo mais guerreiro, no amarelo um povo mais sereno, que comunga mais ali com a meditação e tudo mais, tipo o budismo, e assim sucessivamente. Então é chamado hoje isso de religião pagã. Por quê? Porque num determinado tempo esses são os deuses, a estrutura da luz, né, refletindo na Terra. Então quando vem Jesus, por exemplo,
ele encerra um ciclo, né? A religião cristã meio que predomina diante das demais. Você pode ver que o próprio calendário começou a se recontar a partir da vinda de Cristo, né? Então a gente está em 2022 depois de Cristo. O que acontece? Cristo meio que fechou um ponto atemporal do giro, né? Então o que acontece? Depois da vinda de Cristo, a religião que mais predomina no mundo hoje, no planeta, é a cristã, né? Você pode ver que todos os calendários contam depois de Cristo, 2022. Temos os paralelos, por exemplo, esse povo que tinha uma única religião, né, abraâmica, monoteísmo, eles não contam o calendário cristão, porque ele não aceitou, eles não aceitaram Cristo. É uma longa história que na escola a gente aprofunda. Então a gente tem alguns calendários paralelos e tal, mas é fato que hoje a maior religião que existe é a cristã. Então, beleza, diante de tantas religiões, qual que é a real? Então, se você entender esse conceito que eu estou passando, que as religiões nada mais são que ângulos de visão da luz, então da mesma forma que a luz, quando ela se fragmenta em 7/2 cores, essas 7/2 cores vai começar a ir para os ângulos dos chakras da Terra e posicionar ali a sua visão, o seu ângulo. Isso vai surgindo de novo as religiões pagãs. Quando Cristo vem e fecha o ciclo, ele começa a falar das boas novas, né? Ele vai passar ali o cristianismo. Então vocês podem notar que mesmo no cristianismo, como eu estava dizendo no começo, você pode ver que a religião evangélica tem, só na evangélica tem 304 formas de ver. Por quê? Porque eles começam a interpretar as escrituras. Só que vale lembrar que quando Cristo veio, ele reuniu os sábios, ou seja, ele era o 13, ou seja, essa luz, ele era o ângulo completo da luz, mas para ele ser completo, ele precisava posicionar ali também os seus passos anteriores, ou seja, a luz, para ser a luz, ela precisa posicionar ao seu redor as suas frações que a mantém sendo, ou seja, as cores, as 12. Se você tirar uma dessas cores, a luz se desfaz. Então a luz faz as cores fazem a luz. Então Cristo, entendendo muito isso, ele era o verbo vivo, ele posicionou ali esses ângulos os seus passos anteriores, ou seja, os seus apóstolos, os sábios. Vocês podem ver que qualquer mitologia, você pode perceber que existe 12 deuses, 12 sábios, sempre o 12 está ali, né? Então, entendendo isso, você vai perceber que mesmo no cristianismo, né, que é a religião que predomina hoje, você tem várias formas de ver. Se você for ler os evangelhos canônicos, que são 4, mas não era só 4 apóstolos, mas foram 4 evangelhos escolhidos para compor ali na Bíblia, você vai ver que cada um tem uma forma de falar. Tanto que tem pessoas que falam que há contradições. Não é que há contradições, é que diante do verbo, ou seja, da verdade absoluta, cada ângulo de visão interpretou ali a sua maneira. E sendo assim, como foi pedido a eles para ir ao mundo e passar as boas novas, ou seja, aquele conhecimento, cada um passou daquela sua forma de enxergar. Então o que acontece? Vocês podem perceber que mesmo no cristianismo, você vai ver variações de entendimento. Então, para fechar já logo esse vídeo, essa informação, é o seguinte: qual religião é a certa? Cara, entenda, religiões são ângulos de visão. Então, antes de você transbordar na verdade absoluta, ou seja, aqui na nossa escola, você vai passar por caminhos que mais afinizarão com a sua essência. Então, seja olhando pelo ângulo abstrato, que são considerados religiões pagãs, que nada mais são que o luciferianismo, vai dar na mesma, quanto no cristianismo. O que vocês precisam entender é que é frações, é ângulos de visão. Então, o que acontece? Antes de você chegar aqui, você vai trilhar um caminho que mais vai familiarizar com a sua essência. Então, entendendo isso, você percebe então por que cada pessoa, mesmo indo em lugares diferentes, encontra em um determinado tempo da sua caminhada, assim como eu encontrei também, aquela sensação de coerência, de alívio, de encontrei. Por quê? Porque assim como a luz plasma 12 cores, essas 12 cores unindo uma com a outra, assim como uma caixinha de cor, vai gerar novas cores. Enquanto essas novas cores puderem ser definidas, você poderá até nomeá-las, entendeu? Por exemplo, você tem uma caixinha de 12 cores, você consegue falar o nome de cada cor. Numa de 24, você já começa a ficar mais complicado, cada nome de cor, mas ainda consegue. 36, mais complicado ainda. Então, quanto mais longe do centro essa fragmentação vai indo, e não é tipo tem 12 mais 12, é tipo assim, desses 12 vai sendo exponencial, assim como o Fibonacci. Na verdade, isso é o Fibonacci, porque é espiral, né? Imagina, o Mestre Bob sempre dá esse exemplo. Imagina uma pizza, certo? Ela tem o seu centro. Naquele seu centro, vamos supor que você põe ao redor desse centro aqui, pertinho, 12 azeitonas. Cada uma dessas 12 azeitonas é uma das cores, está coladinho ali, né? Imagina que a pizza é grande. Na medida que você vai expandindo a pizza, então você tem um centro e os raios que vai até a borda.
Aí o que acontece, ó, tá vendo aqui pertinho da pizza? Imagina que é o centro da pizza. Aqui pertinho tem 12 azeitonas, né? Aqui tem 12 azeitonas. Então veja, ó, num raio que tá indo pra lá, imagina que esse raio é o vermelho. E esse raio pra cá, como tá pertinho do vermelho, vamos supor que é o laranja. Ou o amarelo, vamos no amarelo. Entre o amarelo e o vermelho, você vai ter um laranja aqui, né? Só que repara, vai sobrar mais espaço. Entre esses espaços você pode colocar mais cor, ou seja, mais azeitona. Então enquanto tá perto ali do centro, você consegue nomear cada cor, ou seja, cada religião. Então, diante dessa fragmentação, vai surgindo mais e mais e mais religião. Mas o que acontece? Essas religiões mais distantes, ela consegue até juntar umas pessoas e tal, porque também estão distantes. Mas rapidinho, ela se desfaz, né? Rapidinho essas religiões... Não terminou ainda, eu creio. Mas essas religiões se desfazem, por quê? Porque estão muito longe ali da coerência, do centro. Mas as religiões, em resumo, que chegaram até aqui agora, elas chegaram porque elas têm coerência, né? Elas estão próximas de uma cor absoluta, compreendem isso? Então, para resumir e fechar, diante de tantas religiões, qual é a correta? As que chegaram até aqui, todas têm o seu papel, todas têm a sua verdade ali. Só que vocês têm que entender que elas são verdades incompletas. A verdade absoluta é a luz, é o conhecimento, é os 7/12 momentos eternos. Então quando você entende os 7/12 momentos eternos, você vai transbordar sobre qualquer religião. Então você vai entender que as religiões que chegaram aqui são frações dessa verdade e têm a sua importância, o seu porquê de ser. Então, para resumir e fechar, diante de tantas religiões, qual é a correta? As que chegaram até aqui, todas têm sua função, teve o seu porquê de ser, né? Tanto que ajuda muitas pessoas. Então todas estão corretas de certa forma, entendam isso, né? Mas com a sua limitação, entende? De novo, 7/12. A cor absoluta, a luz absoluta é a branca, né? Quando ela passa no prímos, reflete 7, com seu intervalinho ali dá 12, entende? Então essas 12 cores é como se fossem 12 religiões. As 12 religiões eles estão certas, mas diante da sua limitação, entendeu? A vermelha está certa como? Está certa porque um ângulo de ver a luz, a realidade, a forma de interagir com a verdade, né? Uma forma religiosa de ver, mas na fúria. Só que eles, quando estão coerentes, hein? Porque depois vai se fazendo, vai bagunçando tudo, aí fica tudo confuso. Mas dentro da coerência, a religião vermelha, ela vai estar coerente diante da sua fúria, do porquê guerreia, né? Quando está correto. Da mesma forma que a amarela também vai estar correta ali diante da sua visão e do porquê querer ficar naquele ponto meditativo e não adentrar e nem participar de nenhuma outra forma de ver, entendeu? Ou seja, da guerra, ou seja lá o que for. Da mesma forma, o azul, que já vai naquele povo mais cético, eles vai ter o porquê deles de fechar numa lógica, uma religião que segue leis e tudo, e não vai brincar ali com magia, com abstrato, entende? Então em resumo é isso. Diante de tantas religiões, qual é a correta? Você vai ter que entender se você já está até aqui essa informação, você já está transbordando das religiões. Então você vai entender que elas são frações da verdade, vai flutuar sobre isso, vai se unir aqui com a galera, entendendo que agora nós estamos acima de toda e qualquer religião e, de certa forma, ajudar na manutenção dessas religiões, compreendendo que elas são importantes e são reais, mas diante ali da sua limitação. Então eu espero que tenha ficado claro, eu agradeço aí a participação de cada um. Se você é novo por aqui, eu sei que vai ficar confuso entender, então veja outros vídeos. Entre no link fixado que eu vou deixar mais conteúdo nesse link que vai cair no artigo desse mesmo vídeo. Então você vai conseguir se aprofundar melhor, entender melhor. Mas no mais, eu diria que é isso. Entendendo isso, você entende todas as coisas. Então, para fechar, é isso. Aqui em nossa escola, a escola de Lúcifer, então eu sei que isso gera medo para muitas pessoas, mas aqui a gente não é contra nenhuma forma de ver a existência, nem mesmo a ateísta, nenhuma forma a gente é contra. A gente explica o porquê de se ver assim, e cada um diante ali da sua limitação e do seu momento vai compreender isso e transbordar daquele caminho que ele precisou trilhar até chegar na verdade absoluta. Então beleza, existe a verdade absoluta e existe as verdades relativas, como já dizia Raul Seixas numa música, e ele escreveu isso na parede da casa dele, de uma das casas dele. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta. Então espero que tenha ficado claro aí, galera. Agradeço a participação de cada um, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e deixe seu like que ajuda aí na propagação. Para você não faz diferença nenhuma para dar esse like, é só um clique, mas para nós faz muita diferença. Então é isso, fiquem com Deus, luz para nós.